Teamwork, gurizada, o Teamwork, ele é um software para a gente gerenciar as atividades nossas, ok? Isso é o que? São atividades, são as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Tem uma gente que confunde aí, que bate cabeça. Ah, mas o que deveria ser o Teamwork, o que deveria ser o Coblu, o que deveria ser o Saif. Cara, são coisas bem diferentes. E eu vou mostrar aqui pra vocês num dos projetos nossos, pra vocês terem noção. Ah, assim, o Teamwork é para tarefas que a gente for fazendo no dia a dia, para a gente se organizar. Todo mundo sabe que tem que existir a necessidade de desenvolver uma campanha, de criar uma linha editorial, de fazer uma landing page, de entrar em contato com, sei lá, para fazer, entrar em contato com o cliente para fazer, sei lá, processos com influenciadores. Todo mundo sabe que precisa criar uma identidade visual de vez em quando, mas como é que a gente faz isso realmente nos pequenos detalhes, nas pequenas atividades? Bem, o Teamwork é para isso, para atividades, para tarefas. O Coblu, ele é para os nossos resultados que estamos buscando como empresa. Então, lá no Coblu vai ter questões individuais de cada unidade franqueada que a gente está fazendo para acompanhar e ver se o projeto está andando como deveria andar. As atividades, as minúcias, não é tanto nossa visão lá, porque a gente está olhando o projeto. Aqui a gente vai estar olhando sim os pequenos ações que a gente faz para chegar lá, ok? Então dentro do Teamwork, ele é estruturado dentro de projetos, tá bom? E dentro desses projetos, em teoria, vai ter uma empresa para cada unidade franqueada aqui dentro, ok? Então vocês podem ver aqui que dentro da franquia tem alguns projetos que estão cadastrados já, e pode ver que já tem aqui Salvador Bahia, Gabriel Robiati, Araraquara, Uberlândia. Então vai estar separado por pelo projeto de acordo com cada unidade que a gente vai fazer essa separação, ok? Dentro aqui da assessoria nossa também tem os projetos, tem algumas coisas da marketing da V4, nosso administrativo, tudo que tem de atividade está aqui, todo mundo que está dentro do processo aqui de atividades está dentro do nosso Teamwork. Então, dentro do projeto, daí vai ter as atividades do projeto. Tá? Eu vou pegar aqui um por exemplo, tá bom? Vamos pegar, qual que eu posso pegar aqui, gurizada, que é um bom para mostrar? Da Clinipel? Pode ser, então, da Clinipel. Fechado. Dentro da Clinipel, ele vai ter, então, as atividades dele aqui, vai ter o geral, vai ter atividades que estão para serem feitas no dia, atividades que já começaram, que estão atrasadas. O meu está em inglês por opção minha, tá bom? Mas ele pode ser colocado em português tranquilamente. Então aqui ele vai dar um overview, e a grande questão que a gente usa mais o Teamwork é para as tasks, para as atividades menores. Então aqui a gente vai sempre se utilizar, aqui meu está filtrado, mas vou tirar o filtro aqui. Ele sempre vai estar colocado aqui esses grupos maiores que são listas, ok? E dentro dessas listas vão ter as atividades. Pense nessas listas como os grupos de entrega, entendeu? A campanha do AdWords lá que estava no grupo de entrega, pum, vai estar aqui. A campanha do Facebook que está no grupo de entrega, pum, vai estar aqui. A campanha do ManyChat que a gente falou lá, da linha editorial, vai estar tudo aqui, entendeu? Então, e dentro deles vão ter as atividades referentes. Então, essa é a maneira como a gente tem que pensar dentro do nosso Teamwork, ok? Outra coisa que é legal dentro aqui que tu pode ver dessa maneira, dentro dessas tasks, ou tu pode ver também aqui nessa lateral através de um Gantt, tá? Ele traz também como possibilidade de visualizar as tarefas. Então ele vai ter aqui os grupos e vai ter aqui dentro de um Ganttzinho onde estão as tarefas. Só estou falando aqui sobre visualização, beleza? Eu vou criar um projeto do zero só para vocês entenderem como é que funciona essa ideia, como é que a gente cria desde o início para não ter problema, ok? Diga. Uma coisa que é importante para o pessoal aí se ligar é que existe o acesso no Teamwork para
o gerente, que vai gerenciar o projeto, e para os colaboradores. Então, cada um tem permissões diferentes. Seria interessante comentar que, por exemplo, o colaborador não vai, pelo que eu entendo aqui, não vai conseguir ficar mudando o prazo da tarefa, né? Tranquilo. Pode deixar que eu vou chegar lá, quando chegar o momento, Leandro, valeu. Mas a questão do projeto aqui, eu vou criar o projeto do Academia Força Maior. Sabe por que esse nome? Não sei, inventei agora. E aqui tu coloca aonde vai estar esse projeto. Então vai ter vários aqui que a gente pode escolher. Geralmente vai ter o que vocês vão ser os responsáveis, né? Então vai poder colocar aqui as pessoas, tá bom? Quando criar o projeto, geralmente vai entrar eu e a Carla por padrão. Porque não sei. Não, na verdade eu sei sim. Porque a gente é os gestores do Teamwork. Então a gente consegue mexer em todos os projetos e tudo que tiver dentro da nossa companhia aqui é o que vai entrar. Se a gente colocar aqui um projeto, digamos, do Robiat, vai ter ainda nós dois lá dentro, entendeu? Então sempre vai ter nós como dentro do projeto pessoas. E depois é só adicionar outras pessoas se for necessário dentro do projeto de vocês. Se é só você que está gerenciando as suas atividades aqui para organização pessoal, então não precisa adicionar mais ninguém sem problema nenhum, ok? Aqui tem outras coisas mais opcionais, tá bom? O principal é aqui o nome, ver se a empresa está correta e a pessoa. Features são o que tu pode fazer dentro do teu projeto. Dentro dele vai ter o obrigatório, assim, o que é necessário é a questão de tasks. Todos os outros são questões que ele tem dentro do software, mas não é super necessário, porque a gente já tem em outros lugares. Por exemplo, mensagens, para mandar mensagens entre as pessoas lá dentro. Cara, geralmente a gente não vai utilizar isso. Arquivos, a gente já tem nosso Drive, não precisa isso. Notebook para deixar anotações. Links, isso aqui só vai a mais coisas para pensar. A questão de pagamento também, ele tem um gerenciadorzinho de pagamentos. Tem aqui parte de riscos, que é como se fosse os riscos é igual o risco que tem no nosso Canvas, tá? Milestones são tipo etapas que a gente vai chegar dentro do projeto. Então, se quiser colocar, sei lá, a data final do quarter para já se organizar para fazer o replanejamento, pode utilizar milestones. Tempo, se quiser gerenciar o teu tempo dentro das atividades, também pode. Comentários, se quiser comentar dentro das atividades, também é importante. E ele tem um canal de comunicação aqui dele que é dentro do Teamwork Chat. Eu não aconselho usar isso aqui, é mais local para comunicação, é mais uma função, não vale a pena. Tá bom? Datas, tu pode colocar a data de início e final do projeto também, se tiver. E aqui tu bota a categoria, ok? Geralmente só selecionar aqui franquia para cair dentro aqui da franquia, senão ele vai entrar no geral aqui e não vai separar bem. Ok? Então, quando criar um projeto, é isso aí o principal. Nada de muito. Vou criar ele aqui. Depois não posso esquecer de deletar. Daí ele já vem aqui direto para as tasks, ok? Só aproveitando o gancho, então aqui são as outras atividades, as outras funções que ele tem aqui dentro, se tu quiser utilizar, né, de milestones, tempo, riscos, comentários e as pessoas. Dentro aqui das pessoas, vocês vão ter uma função de usuário, ok? E existem dois outros tipos de função. Se eu quiser adicionar uma nova pessoa, aqui tem como. Vou adicionar um usuário novo, aqui só para vocês verem. Deixa ele carregar aqui. Ou não, sim. Pois é, ele tem aqui o tipo, tá bom? Standard User é um usuário normal, que vai ter acesso às atividades, vai poder criar, tirar, fazer, desfazer. E colaborador é um cara que só vai visualizar as atividades e finalizar elas, tá bom? Então tem essa diferenciação. Todo o usuário que tiver roxinho aqui, ele vai ser um colaborador. Isso é legal se tiver alguém que quer colocar dentro para fazer alguma função, que for fazer uma função específica, se vai chamar alguém, algum parceiro para trabalhar junto, né, e não quer que ele crie ou descrie atividades, pode se utilizar essa tipo aqui de colaborador, de usuário colaborador, que daí ele vai poder ver as atividades dele, que a gente vai chegar lá logo na sequência, e finalizar eles ou fazer todo esse processinho, ok? Sim, pode ser. Tu pode convidar pessoas externas da V4 também para colaborar no teu projeto, por isso que chama de colaborador. Daí é só mandar um invite aqui, tudo certinho. É meio que para organizar o teu projeto, as atividades dele, né? Por isso que tem essa possibilidade. Vamos descartar essas modificações que eu fiz.
Voltando então para as tasks aqui. A primeira coisa que ele faz, pede para tu fazer é criar uma task list, uma lista, ok? Então a gente vai botar o nosso grupo de entrega. Eu vou utilizar aqui já um padrão, campanha marketing direto. É a primeira campanha lá que eu vou fazer para o meu cliente. Pode botar notas, privacidade, né, quem é que vai ver, quem é que pode criar ou não, milestone, se está ligado a alguma milestone, e avançado. Aqui vem o principal, tá? Eu sempre deixo isso aqui ligado, porque o que isso quer dizer? Toda vez que a gente criar uma lista, eu vou criar ela aqui só para vocês verem, ela vai estar aqui. Se eu tiver atividades dentro dela e finalizar todas as atividades, essa lista ela some. Ela finaliza e some. Então, se tu deixa aquele pequeno campo ali que eu mostrei marcado, ele nunca vai sumir. Então, se quiser criar atividades dentro nesse mesmo grupo de entrega, né, ele já vai estar ali criadinho, tu consegue se utilizar, ok? E outra coisa, direto, nem sei escrever marketing, é impressionante. E dentro aqui do avançado também tem a questão dos templates, ok? O que é isso aqui? Cara, nós já criamos alguns templates de atividades para dentro das nossas execuções. Não tem todas aqui, ok? Mas já serve como base na hora que tu for fazer as tuas atividades. Tu precisa criar uma campanha de marketing direto, então já tem aqui algumas atividades pré-prontas, só precisa definir as datas, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai definir a oferta, depois definir a identidade visual da campanha, depois rascunhar um wireframe da página. Depois disso, ok, vamos precisar de uma página. Então, vai criar uma estrutura básica na Unbounce, os pixels, implementar animações, coisas desse tipo, integrar com método de pagamento, planilha de lead, o que for, realizar o caminho do usuário. Depois vamos criar a campanha, definir o público e os ganchos, fazer o grid, né? Desenvolver os criativos, os anúncios, criar a campanha e começar a rodar. Aqui tem as datas, tá vendo? Dia 1 ao dia 3. O que isso quer dizer? Se eu selecionar no dia 17 para começar a rodar, ele vai contar 1, 2, 3 dias para que seja feita essa definição de oferta. Está marcado aqui para pular os finais de semana, tá bom? Então, ao invés de ele contar 1, 2, 3, ele vai contar 1, 2, 3 e vai colocar no dia 22, tá bom? Então, isso vocês podem escolher. É legal, cara, aqui funciona muito bem. Então, quando tu está criando a lista e já consegue colocar aqui, ótimo. Só que, se vocês pensarem lá nos grupos de entrega de vocês, dificilmente a gente coloca como parâmetro a data de início. Nós geralmente colocamos como parâmetro a data final, né? Então, quando a gente for criar aqui, eu não quero dizer quando eu vou começar, e sim quando eu vou terminar. Bem, o Teamwork tem essa pegadinha aqui, sabe-se lá por quê, de que ele não dá essa opção aqui nessa tela, ok? Então, vou descartar de novo aqui, vou criar outra com o mesmo nome. Vou botar aqui pinado e vou avançar para ele criar a lista. Beleza, criei a lista da campanha do marketing direto. Olha só o que eu vou fazer. Aqui do lado tem essa flechinha, onde tem configurações da própria lista. E aqui eu posso ir em templates. Ó. Eu posso modificar, já que eu sou administrador, eu posso modificar. Posso adicionar tasks, adicionar tarefas a partir do template e salvar essa lista que eu fiz como um dos templates nossos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o que eu estava fazendo lá no outro também, que é adicionar tasks de um template. Só que a diferença é que, não sei exatamente o porquê, aqui se eu colocar, eu posso escolher se eu quero iniciar numa data ou quero terminar numa data. Então, lá nos grupos de entrega, na teoria, então eu botei que isso aqui vai estar pronto na primeira semana ali de setembro, mais ou menos. Se eu colocar lá, então ele vai pegar a última data, que é esse dia 10, e vai contar para trás, pulando os finais de semana. Vocês entenderam? Então, essa é a melhor maneira de se criar atividade e de se fazer esse processo da maneira como a gente pensa nos grupos de entrega. Eu não sei porque ele não deixa lá naquela outra tela, mas aqui ele permite isso. Então, a gente colocou aqui e ele vai colocar as atividades. Prum, vai colocar aqui todas. Ok? Vocês estão vendo que elas estão vermelhas, né?
por que está vermelho? Por que eu não posso clicar aqui? O que está acontecendo? Calma aí que eu já vou explicar. Então pode ver que ele pegou o último dia lá, a sexta-feira que eu coloquei, no dia 7, e foi fazendo para trás, na regressiva aqui, as datas. Ok? Então, na teoria, essa campanha de marketing direto eu posso começar a pensar nela no dia 27 de agosto, numa segunda-feira, para terminar no dia 10, no dia 7, de acordo com o que eu pensei. Sacaram? Então, esse okzinho aqui é para quando eu finalizar a tarefa. Então eu vou dar o ok aqui quando eu finalizar a tarefa. Finalizei ela, já era. Entendeu? E o que esse vermelho quer dizer? Ele tem uma dependência com outras atividades. Eu não posso criar no Unbounce enquanto eu não tiver a oferta criada, definir a identidade visual e rascunhar o wireframe. Por que ele já veio assim? Porque eu, quando criei essa estrutura, eu já deixei dessa maneira, entendeu? Eu já criei com esses bloqueios para que uma pessoa não faça uma coisa na frente da outra, então fazer dentro do processo. Se vocês criarem manualmente, tem como deixar sem essas dependências, né? Então aqui, como é que ele vai liberar para eu realizar a estrutura no Bounce? Quando eu finalizar este e este. Ele vai liberar para fazer. Tu viu que ele foi abrindo umas outras coisas lá? Sim, porque eu não poderia criar o público e o gancho sem antes ter a oferta. Então eu tenho que ter a oferta para depois conseguir fazer os ganchos e os públicos. Ele não vai deixar eu desenvolver os criativos enquanto eu não tiver a identidade visual da campanha já pensada. Então quando eu finalizar aqui, ele já vai abrir lá, entendeu? É uma maneira só para evitar da gente fazer erros bobos, botar a carroça na frente dos bois, pensar, querer fazer alguma coisa sem ter feito outra ainda antes, né? Isso também ajuda na hora de fazer as primeiras vezes, né? Quando não sabe muito bem o processo. Então, isso ajuda, essa dependência serve para a gente fazer da maneira correta, da maneira mais certinha possível. Não quer dizer que é melhor, mas é a maneira que vocês vão trabalhar. Principalmente quando estiver mais orgânico, quando estiver mais livre, já saber o que tem que fazer, já quer adiantar alguma coisa com um terceiro, quer fazer o processo um pouco diferente. Esse bloqueio já não se faz tanto necessário. Mas uma pessoa que está começando ajuda e muito, cara. Pode acreditar que eu sei bem como é que é isso aí. E essa é uma das nossas listas. Agora eu posso ir adicionando outras. Uma que eu gosto também de sempre ter, além dos grupos de entrega, é ter uma lista administrativa. Uma lista de atividades administrativa, tá bom? Eu vou deixar ela fixada aqui. Para quê? Para eu deixar algumas coisas que acontecem toda semana e eu sempre esqueço, cara. Que é fazer o check-in com o cliente. Então eu já vou deixar aqui marcado, tá? Já que eu estou criando uma atividade do zero aqui, até me pulei aqui, mas para vocês verem como é criar uma atividade, tá? Então, criei aqui a task, daí ele tem aqui bem grandão um botão verde para criar a atividade. Então eu vou botar aqui check-in com o cliente. E olha só, agora tem várias outras opções que eu posso colocar. Escolher quem vai ser o responsável. Então aqui eu escolhi um, né? Que sou eu. Eu poderia colocar mais pessoas, né? Como aqui eu falei, sempre naquela atividade sempre vai ter as pessoas. Então se eu escolher essas duas, o que vai acontecer? Ou eu ou a Carla poderemos finalizar essa tarefa, tá bom? Ou tu pode selecionar aqui, ó, esse botão, para que eu e a Carla tenhamos que finalizar essa tarefa para ela estar como completa, entendeu? Então, é uma opção que ele trouxe, não tinha antes, agora ele tem, de que ou uma ou outra, ou uma e outra pessoa, ok? Então, eu vou botar esses dois aqui para deixar já marcado. Quando vocês têm outras pessoas envolvidas no processo para executar e tem outros responsáveis, e aí vem até o que o Cardoso falou, né, de pessoas externas da V4, o que nós aconselhamos, e é uma maneira bem boa assim de tipo manter um plano B, entendeu? Que é marcar as duas pessoas, tanto você, que é responsável pelo projeto, e essa pessoa também que vai estar trabalhando junto no projeto aqui, entendeu? Porque assim, se ele não realizar a obrigação, no final das contas, é do franqueado de realizar. Então já fica ali os dois marcados, isso também vai poder acompanhar a atividade se ela foi realizada ou não, ok? Pode notificar por e-mail, falando um monte de coisa. A data também, tu coloca aqui. Tu pode colocar uma data aqui, hoje, e eu quero contar 7 dias a partir do dia que eu coloquei.
aqui descrição, aqui tu pode botar privacidade, quão importante é, se tu quer separar por importância, né, e depois conseguir passar o olho e saber o que é importante e o que não é. Aqui o progresso, tu quer contar a tarefa ao longo do tempo, né? E se tu marcar 100% é quando está completo, então não precisa colocar. Quem vai estar acompanhando, se tu quer receber notificações toda vez que alguma coisa acontecer, bota aqui. Dependência, que é o que eu comecei ali, entendeu? Então se tiver duas aqui, eu vou colocar essa dependência. Aqui vem o principal, é isso que eu vou falar depois. Reminders, se quiser deixar um negócio para te avisar aqui dentro. Tags e board. Board eu vou mostrar também depois, mas não é tão importante, porque ele tem alguns probleminhas para se utilizar. O que é esse repeat aqui? Cara, eu quero que o check-in com o cliente aconteça toda a semana, ok? Então eu vou botar aqui, toda semana. A cada 2 semanas, a cada 3 semanas, a cada X dias. Todo dia na semana, entendeu? Se eu quero revisar as campanhas, bota aqui. Todo dia da semana eu quero revisar as campanhas. Aqui eu vou botar, toda semana vai acontecer essa tarefa, tá? E daí, eu não vou botar uma data de final. Então ele sempre vai estar, toda vez que eu finalizar essa tarefa, ele vai criar outra. Então eu vou colocar aqui a data, ó. De segunda até a sexta-feira tem que ocorrer esse check-in com o cliente. Okay? E eu aqui vou estar responsável por essa tarefa, só eu, porque eu sou o cara que vai estar aqui ligado nessa tarefa. Pum, criou. Tá ali a tarefa. Olha só, então é até hoje que eu posso fazer esse check-in. Fiz já, beleza, vou dar ok. Ele já, pum, cria a próxima, para a próxima semana, entendeu? Então isso dá um alívio aí na mente, na hora que for pensar esse tipo de coisa. Então ele vai criando, toda vez que eu finalizar ele vai criando a próxima, e assim eu não preciso ficar ligado nisso, ele já vai criando para mim. Tá vendo que aqui tá verde? Toda vez que for vocês, o responsável vai ficar verde. Aqui nesse outro que eu criei, tem várias tasks, né, que algumas já completei e tal, mas todas elas ainda não botei um responsável. Então essa é uma coisa que tem que realizar, tá? Ou tu faz um por um, ou tu vem aqui no cantinho, vai em Book Edit, ou em massa, se eu não me engano em português, e daí tu consegue mudar todos que estão nessa lista. Daí tu vai aqui e bota para a pessoa que vocês querem, direto para todo mundo, pimba na gorduchinha. Já era. Outra coisa também que dá pra fazer, pessoal, nesse Book Edit, é que, tipo, putz, eu preciso levar tudo isso aqui 3 dias pra frente, todo o projeto, né? Então eu vou mudar a data de início. Eu não vou precisar fazer isso, colocar a data. Porque se eu colocar uma data, ele vai pegar toda essa escala que eu fiz e vai colocar tudo numa data só, tá? Então, o que a gente deve fazer? Botar essas datas para frente, entendeu? Então, eu vou botar, ó, 3 dias para frente. E a entrega, também vou lá e vou colocar 3 dias para frente. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai botar 3 dias para frente, tanto da início e do final. O que ele vai fazer, então? Aqui está para o dia, vamos só ver aqui, está para o dia 31, ele vai botar para frente. Pum. Foi para o dia 3, entendeu? E de todos eles. Então a entrega que está para o dia 7, agora está para o dia 10. Tá? Então é assim que a gente consegue manejar esse grupo de entrega como um todo, para frente ou para trás, sem precisar refazer. Ok? Se eu gosto de fazer, é uma coisa de preguiçoso, isso é uma boa dica aí para vocês ficarem na cabeça. Se não estiver aparecendo, é só clicar aqui, ó, que ele vai aparecer essas outras funções. Então, de atividade em geral é isso aí. Tem aqui, ó, se a gente for agora no Gantt, vocês vão ver que está já bem escalonado aqui. Tem os vermelhos ali que está mostrando dependências, né? Então, para esse aqui começar, tem que finalizar esse. Para esse aqui começar, tem que finalizar esse. Já está bem estruturadinho. E aqui tem uma visão bem certinha de como é que está acontecendo o projeto. Dá para imprimir, infelizmente não dá para exportar, porque senão isso aqui ia ser uma beleza de eu exportar e utilizar, mas não tem como. E a outra visão que ele também nos permite, tá, é a partir de board. Para quem gosta aí de um Trello, tá aí, ó, uma boa maneira de se utilizar essa mesma visão que tem. Todas as atividades sempre vão começar com backlog. Tá vendo que já está em andamento, em pedido, planejado, realizado? Isso já é um padrão, tá? Todos os projetos que começam já tem, no mínimo, essas 4 colunas aqui. E o backlog aqui vai ter todas as atividades que estão dentro do processo, ok? Pegar ela e jogar onde é que ela está e acompanhar toda a atividade. Então eu cliquei ali em cima para pegar todas ao mesmo tempo. Então já vai estar aqui todas as atividades.
Daí tu vai acompanhando aqui, não, isso aqui já tá impedido. Não, isso aqui tá planejado para fazer. Isso aqui eu tô fazendo. Isso aqui tá realizado. Só que olha só, eu joguei pra cá, mas ele não finalizou minha tarefa, né? Putz, cara, por que ele não faz isso? Porque por padrão ele não faz. Tu tem que ir lá e colocar uma automação dentro dessa parada. Que agora, vamos ver se eu ainda lembro. Aqui, trigger. Todo mundo que colocar aqui dentro vai completar. Então, toda vez que o usuário colocar o card ali dentro, ele vai dar o completada nessa tarefa. Ok? Vamos deixar aqui o trigger. Tem outras coisas que tu pode fazer. Botar uma task list dentro de cada um. Então, toda vez que botar um card novo, lá uma tarefa nova, ele cai aqui para dentro. Então, a maneira como está organizado dentro da coluna, o que tu pode colocar, como é que ele está mostrando, mínimo, normal, diferente. Daí tu pode botar o que vai aparecer ali na listinha, né? Se eu quiser, tipo, deixar normal, deixar mínimo. Só vou botar no mínimo aqui para vocês verem, tá bom? Então ele vai, ó, diminuir, tá bom? Viu que aqui ele está grande, que ele está pequeno? Porque nessa coluna eu pedi para ele deixar pequeno. E como eu falei ali antes na automação, se eu jogar aqui para dentro, ele vai dar o OK, automático. Entendeu? Para quem gosta de utilizar board, é mais visual, essa é uma boa maneira de se mexer com o teamwork. Eu não sou tão fã, né? Mas cada um. Pode fazer outras coisas. Tem outras maneiras aqui, outros triggers que ele tem, tá? Dei uma explorada aqui, então modificar tag, data, modificar pessoa responsável. Tipo, todo mundo que tem, sei lá, tem criativo e analítico, tá ligado? Primeiro tem uma atividade que é pra criativo e depois tem que mudar para analítico. Então já deixa aqui automático, ó, toda vez que eu botar aqui dentro dessa coluna, eu vou mudar do Gustavo para Carla, sacou? E daí eu vou remover aqui, ó. Vou adicionar a Carla e vou remover o Gustavo. Então, pum, vou criar aqui. Claro, eu vou tirar esse autocomplete aqui que não precisa. Então, essa atividade aqui que tá o Gustavo, quando eu botar pra cá, ele vai substituir pra Carla. Entendeu? Mudou pra Carla. Só deixa eu voltar aqui a visualização normal. Pra vocês verem que é a Carla mesmo, que eu não estou mentindo. Tá ali, ó, a Carlinha. Mas, ô Gustavo. Oi. Uma dúvida com relação a isso. Eu não sei se isso foi alterado, mas um tempo atrás, essa opção só estava disponível para quem tinha a administração do projeto e não para colaboradores. Isso ainda continua assim? Quer fazer um teste? Não. Sim, só quem é administrador pode fazer essas modificações todas que eu estou fazendo. A pessoa pode utilizar, mas ela não vai poder criar dessa maneira como eu estou fazendo. Só o administrador vai poder criar dessa maneira como eu estou mostrando. Ok? Então, no geral, assim, de visualização de task é isso. Uma coisa legal que também vale a pena mostrar é o dashboard, que é super confuso, que é meio xarope de visualizar, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então, esse é o dashboard, é o meu, Gustavo, do que eu tenho para fazer, o que está no futuro. Hoje, today task, eu não tenho nada, tá? Eu só tenho coisas no futuro que vão vir, que eu vou ter que realizar. Então, algumas aqui, ó, gravação no YouTube, Academia Força Maior, lá o check-in que eu coloquei eu como responsável, tá aqui, entendeu? Então, ele tá mostrando, uma coisa que é meio idiota é essa barrinha aqui, tá? Ele ignora, para eu ignorar tarefas que já começaram, daí ele vai trazer para cá as tarefas que já começaram. Então, mostrar a situação para mim. Agora eu tô vendo de todo mundo. Por quê? Eu não sei porque ele tem isso aí, mas tu consegue ver de todo mundo. Como eu sou administrador, eu consigo ver de todo mundo. Ele vai mostrar aqui uma carambalhada de atividade. Então, milestones também, task, o que está para vir. Então ele vai mostrar aqui tudo. Esse dashboard é legal, que dá uma visão geral aí do projeto, assim, de cara, tá? Se estiver bem organizadinho, se estiver bem estruturadinho, é só entrar aqui, ele vai mostrar diretaço aqui quais são as atividades. E aqui eu tô vendo de todo mundo, tá bom? Então, ó, tem umas paradas aí, ó, Gabriel, se liga aí, cara, esse negócio aqui é pra amanhã, cara. Tá do jeito aqui, pai. Tá. E aqui eu tenho, daí você tem que vir aqui e dar o OK, daí ele vai voltar para aquela visualização que eu tinha antes, que é só os meus. Tá bom? Então, cara, no geral, assim, do teamwork, maneira de trabalhar, é isso. Outra coisa legal que eu não falei, vou voltar aqui. Calendário, tá? Como é que vocês podem fazer? Ele tem já o calendário aqui das tuas atividades, certinho.
que parece muito com aquele calendário que a gente usa, cara, do, dos nossos, do Google Agenda, né? Pois eu gostaria tanto de ter um calendário que estivesse sincado, né? Que estivesse com os dois juntos. Bem, você pode fazer isso, cara. Só vir aqui e fazer o iCall Feeds, ok? Então, estou no calendário, venho aqui. Isso também só para usuários que são administradores que podem modificar. Se o cara é um colaborador, ele não pode fazer isso, infelizmente. Seria ótimo se pudesse, mas infelizmente o Teamwork não pode e eles também nem pensam em mudar isso aí, tá bom? Então, o que eu quero botar aqui? Botar as tasks e tudo mais. E ele traz aqui, ó, um link do meu calendário. Vocês vão pegar esse link aqui, Ctrl C nele, ou clicar aqui, ok? Vim lá no calendário de vocês, deixa eu só puxar aqui a tabelinha, jogar aqui, ver se ele vai aparecer aí, beleza. Só vir aqui, clicar aqui, ó, essa é a melhor maneira aqui, deixa eu ver, aqui, Add Other Calendars, e daí tu bota assim, ó, From URL, ele vai te dar essa opção, tu joga lá dentro e adicionar o calendário. Então ele vai adicionar o calendário aqui dentro dos que tu tem, ok? E daí esse calendário vai ser, ó, ele vai abrir aqui, ó, My Calendar e tal. Então tu vai conseguir ver as tuas atividades do Teamwork aqui dentro. Ele vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Por quê? Porque tu não tem como colocar uma data específica para ele, né? Se tu colocar, se não me engano, ele daí coloca no horário. Desculpa, colocar no horário específico, daí ele vai aparecer horário específico. Mas, ó, tá vendo lá aquela campanha que eu fiz e tal? Tá tudo aqui já. E ele vai te dar a data de início. Ó, então projeto, company, tudo aqui assim. Se tu quiser ver o link da task, só clicar aqui. Ok? Pegaram? Vai lá, vai no calendário, copia aqui que é o teu. Copia esse link. Vai lá no teu calendário, clica ali em cima onde tem o maisinho, onde você coloca o calendário dos outros colegas, clica nesse maisinho e from URL de uma URL. E joga aqui, já era. Eu agora tenho dois ali, né, porque ele deixou eu colocar dois, são dois, se não me engano, iguais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Gostaria de trazer uma outra visão também. Ah, eu faço tal coisa aqui que me ajuda pra caramba. Ah, e tem os status aqui. Que não serve pra nada. Só tem o Guilherme aqui falando que tá pistola. Vamos fazer screen de gerar ROI e ficar loucão. Tá bem feliz, cara. Acho que é só isso, cara. Alguém tem mais alguma visão aí, alguma outra questão que eu gostaria de falar? Ali onde tem links, eu geralmente tô colocando alguns links de atalhos. Então, por exemplo, eu coloco o link de uma pasta no Drive, coloco o link, alguns links rápidos, tipo atalhos. Que é só link. E aí, pra ficar mais rápido a dinâmica, tipo... principalmente quando tá comentando, trabalhando com outras pessoas, né? Que não é só tu. Quando tem Exato. outras pessoas dentro do processo, ajuda bastante, né? Pra mandar um link de alguma pasta do Drive, alguma coisa assim, ajuda pra caramba. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma tarefa, eu faço um vídeo no Loom, e aí eu posto esse vídeo na tarefa, explicando como é que é pra ser feita a tarefa, ou se é alguma coisa mais genérica, eu posto esse linkzinho nesses links ali, tipo, sei lá, alguma coisa explicando do cliente, o cliente é muito chato, ou então, sei lá, qualquer coisa mais genérica, assim, de algum assunto, aí eu coloco lá nos links. É um bom padrão. Mais alguém tem alguma coisa que gostaria de ver? Gustavo, eu tô entrando na task, tá nesse task board, como é que eu faço? Tem aqui, meu, aqui, ó, fica tranquilo, cara. Só clica aqui que ele volta pra visão da lista. Board, lista, Gantt. Eu já tenho aqui tudo certinho. Acho interessante ali nos filtros a gente sempre salvar para ver as nossas tarefas, deixar uma para ver nossas tarefas, né, e outra para ver as tarefas de todo mundo. Porque senão, tipo, a gente vai ver a tarefa de todo mundo e a gente vai se perder demais. Então... É uma boa visão também. Quando tu tem muita tarefa, agora só tem eu aqui, né? Mas quando tiver muita tarefa, muitos responsáveis, começa a ficar meio confuso, né? Nossa, muito. Então, o que tu vem aqui e cria um filtro e deixa ele salvo. O filtro do Teamwork é como qualquer outro filtro na vida, e ele vai te ajudar a se organizar. Então, eu quero ver as que estão... Quem é o responsável? Sou eu. Eu só vou ver as minhas.
Isso Ou ajuda pra bastante. mais ninguém. Então aquela que tinha da Carla lá embaixo, ó, já sumiu, não tá mais ela lá. Sacou? Então isso é uma boa maneira aí de se organizar. Tu pode deixar salvo esse filtro. Clicou aqui, salvar o filtro. Lá embaixo também ele já deixa isso. E daí cria um filtro aqui, ó. Só minhas tarefas. E daí tu pode, esse aqui vai ser o filtro teu, tá? Tu pode adicionar, ah não, só quero esse filtro para esse projeto. Daí deixa aquele salvo. Ahn, por data também, pode fazer o caramba aqui. E aí, por vezes, meu, o que que vai acontecer? Tu vai estar aqui loucão, pá, cadê aquela minha atividade, não sei o que lá, pô, não tô achando. É porque tem um filtro ativo. Daí tu vem aqui, limpa ele, que daí tu vai achar tudo que tu tá procurando, cara. Geralmente é isso que acontece. Outra maneira de pinar a lista de tarefas é aqui do ladinho. Tem esse pinzinho aqui, só clicar aqui que ele já vai deixar fixo. Daí não vai perder nunca mais. Boa pegada aqui. E, cara, é isso, meu. No geral, é isso aí. É assim, são umas boas práticas, umas boas maneiras de utilizar o Teamwork, algumas coisas que nem todo mundo sabia aí de calendário e tal. Então, criei aqui essa lista. Serve para me organizar. Todo dia de manhã, faço meu cafezinho preto, abro meu Teamwork, vejo o que tem de treta para hoje e começo a já saber quais são as atividades que eu tenho que realizar. Já sei que eu tenho que cobrar lá o cara da página que não mandou ainda as imagens. Pô, eu preciso fazer lá planilha, o método de pagamento, o cara não passou ainda o acesso, não sei o que lá. Então já fica aqui tudo na cabeça. Óbvio, não vai fazer o trabalho por ti, mas vai ajudar a organizar na cabeça o que tem. Dentro dos padrões ali de lista de tarefas tem alguns. Se tiver algum que vocês gostariam, mas não tem, só bate um fone, manda uma mensagem, vamos criar juntos. Tá? Tem aqui, eu posso falar bastante no Edwards. Por que que eu vou ver aqui? Ah, mas isso é muito abrangente, Gustavo. Eu não sei, como assim pesquisar os termos? Cara, não tem como ser específico aqui. Porque se a gente for específico, vai acabar bitolando as pessoas. Elas vão fazer exatamente o que está aqui. Então, a gente tentou ser o mais abrangente possível para que vocês pensem, entendam o que tem que ser realizado e vão realizar baseado no que o projeto necessita, ao invés do que está escrito aqui no Teamwork, entendeu? Esses só são guias, entendeu? Tem até de e-mail marketing, um board de colaborador nosso, criação de logo. Então tem várias outras paradas aqui também que está sendo utilizado pelos nossos pessoal do ADM aqui. Vai desenvolver um site, tem só 7 tasks para desenvolver o site? Sim, cara, porque não é nada aprofundado. É geralmente guidelines gerais, né? Boas práticas que a gente vai colocar ali. E é isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Senão já vamos passar para o próximo tópico. Eu acho que o Caio fez. Eu não consigo te ouvir, hein, meu? O Caio fez uma pergunta, tá ali no chat, acho que ele não tá podendo falar, que é bem pertinente. Eu não peguei também, então eu precisaria da resposta. Tá? Oi, cara, eu não tô conseguindo te ouvir aí, meu. Perdão. Alguém tá conseguindo ouvir o Consegue? Beat? Ele pediu pra você dar uma olhada no chat ali, por favor. Tá. Tá. Ele começou a falar e daí depois a voz dele sumiu, cara, infelizmente. Nós vamos ter somente acesso aos administradores para criar os projetos ou temos que assinar a ferramenta? Hoje, cara, a gente está dando a possibilidade de vocês se utilizarem a partir da nossa conta aqui. Então não precisa comprar a ferramenta. Nós temos a V4. Então não tem esse tipo de problema hoje em dia. Ok? A partir do momento que tiver se for necessário e tal, a gente vai discutir aí com vocês. Mas pelo benefício que traz para os projetos e pelo custo que a gente vai ter, nós discutimos aqui internamente e vimos que vale a pena. Por isso que até que eu estou trazendo isso no geral para todo mundo se utilizar. Se não tiver aderência, se for um gasto que a gente está tendo alto e não for bem aproveitado, também não vai ter, olha, infelizmente a gente vai ter que deixar isso aí para cada um decidir, mas no geral, sim, vocês agora têm acesso à ferramenta da própria aqui da V4. Se vocês têm um acesso de colaborador e não como acesso administrativo, né, de usuário
padrão, também falem comigo aí que a gente altera esse acesso de vocês, processo correto. Era isso, Gabriel? Mais alguém aí? Pode crer, pode crer. Mais alguém aí? É isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguma pegada aí? Senão já vamos tocar pro próximo. Agora, pra mim, sobrou pouco tempo aqui. Tá sem áudio, Gustavo. Não, tá de boas aí. Só manda ver aí, então o Leandro vai fazer sobre o outro processo. Vou colocar aquele aqui na cara pra gente poder acompanhar a apresentação dele, beleza? Certo. E aí, pessoal, pra quem não me conhece, Leandro Lídio aqui. Vou falar pra vocês, gente, um pouco sobre as melhores práticas no atendimento ao cliente. Então, é um problema que eu vejo aí que sempre permeou os nossos projetos. Então, não que eu seja o cara que, nossa, nunca errei, nunca fiz nada de errado, que todo mundo aqui já teve seus altos e baixos. Então, mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e também, no final, entender um pouco o que vocês acham, o que vocês têm para colaborar com isso também. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Se vocês conseguem ver direitinho aí. 100%, dá pra ver tranquilo. Show de bola. Então, gente, a gente separou alguns pontos aqui, conversamos para entender os casos que mais acontecem. E vamos lá. Sempre que a gente conversar com o cliente, a gente tem que ter em mente que a gente não tem que trazer o problema para o cliente, a gente tem que trazer a solução. Então, às vezes acontece a gente chegar numa reunião com o cliente, não pode acontecer, a gente chegar para o cliente e falar, poxa, isso aqui tem um problema aqui, né, ô cliente? Poxa, tá muito ruim, né, cliente? Tá difícil. Não chegar com uma alternativa, com uma solução. Porque o cliente, ele paga a gente para ter essa solução dos problemas. Porque os problemas ele já sabe, tu já sabe. Mas e qual seria a solução para isso? Ou quais são as alternativas, né? Porque às vezes a gente não tem uma solução, mas a gente tem alternativa X, Y, Z que a gente pode sugerir para o cliente. Então, o cliente, o teu site está com esse problema aqui. Mas, para solucionar esse problema, eu tenho essa e essa solução. Vamos debater? O que tu acha melhor? Eu acho melhor isso. E sempre ir nessa conversa com o cliente para junto com o cliente ou a gente trazer uma solução para o cliente mais assertiva. Outra coisa que não pode acontecer é estar tendo algum problema no projeto ou com o cliente e vocês não comentarem com a gente, vocês guardarem para vocês. Então, assim, qualquer tipo de problema, de contratempo, de qualquer coisa, falem com a gente, porque a gente está aqui para ajudar vocês a resolverem os problemas do cliente. Então, não guardem para vocês os problemas, não guardem para vocês algum problema que seja de operacional, seja estratégico, seja de ferramenta, seja um problema com o cliente mesmo. Sempre conversem com a gente, porque a gente precisa trazer uma solução para o cliente para valer a pena o investimento dele. Outra coisa que até o Guilherme tinha comentado comigo, o pessoal aqui, o Fleck, é ser proativo, sempre estar à frente do cliente. Não sei se o Guilherme pode comentar aí. Com certeza. A ideia dessa proatividade, né, é que tu tem que estar sempre sendo o cara que vai conduzir as questões, né. Eu e o Roberto, a gente teve uma conversa ontem, né, que a gente tem um projeto aqui e tal, e que ele sentiu que o cliente também estava, digamos assim, conduzindo quase a relação, né. Então é uma questão de, se você está à frente do cliente, não só na questão de conduzir, mas na questão de não atrasar as questões, na questão de trazer
soluções antes que o cliente pense, às vezes, em tipo, será que não dava para fazer tal coisa? Está sempre à frente dele. No fim das contas, ele só vai ter que aceitar ou não as sugestões e discutir se vai fazer sentido ou não. E essa relação é sempre a melhor relação, porque se tu tá atrás, se o cliente traz novidades, se o cliente busca, sei lá, saber se está tendo resultado ou não, se o cliente te aperta mais do que tu aperta o cliente, a relação vai ser uma relação de ele manda em ti. E essa relação, no nosso ver aqui, né, não é uma relação que é interessante, assim, porque a gente sabe que isso não dura muito. Entendeu? Se o cliente acha que está trazendo mais, é quase como se ele tivesse contratado uma agência e não uma assessoria, né? Não sei se Flex, alguém quer comentar algo relacionado a isso? Outra coisa que é interessante a gente fazer é procurar no início do dia mandar para o cliente, mandar um bom dia ali e falar para ele o que a gente planejou para o dia. Então, quais são as ações que a gente vai fazer hoje e amanhã, para não ter o risco de acontecer isso que o Gui falou, de, por exemplo, no início do dia o cliente já começar pedindo coisas para nós ou cobrando coisas da gente. Então, essa questão da proatividade é a gente realmente passar para o cliente o que a gente já está fazendo, o que a gente já está pensando, mostrar que a gente está preocupado com o projeto e que a gente está à frente. Uma questão dentro disso, né, de tomar a frente, de falar, não quer dizer que a gente vai precisar todo dia. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que estão? Tudo certo? Abraço. Não é isso, tá? Não é small talk, não é só conversinha, papo furado. É a gente já falar alguma coisa que seja relevante para o processo, para o cliente, tá bom? Principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses de projeto, isso é essencial, tá? Porque daí o cliente vai ver que a gente vai estar na cabeça dele todo o tempo. Ele vai lembrar da gente, ele vai lembrar de, sei lá, desde lembrar do que a gente está realizando, o que está planejado, o que a gente está fazendo juntos, até lembrar na hora de fazer aquela entrega que ele está demorando. Se a gente falar todo dia para ele, ele vai estar na nossa cabeça. E daí, na hora que ele passar lá na frente do responsável pela coisa que ele está nos devendo, ele vai lembrar, não, os caras lá da V4 pediram um vídeo assim, assim, assado, consegue fazer pra mim? Os caras pediram pra mandar lá o nosso processo comercial, consegue me encaminhar aí, que eles estão me cobrando lá e tal. A gente já vai estar na cabeça dele, entendeu? Então isso ajuda o processo como um todo. Então, como eu falei, não mandar só, aí pessoal, tudo bem, um bom dia pra vocês, mas sim explicar, entendeu? E aí, pessoal, hoje eu vou estar focado aqui em fazer XYZ, a campanha assim, esse assado, a gente está tocando de tal maneira, essa outra entrega aqui, como é que tá aí pra vocês, se precisam de algum auxílio, entendeu? Algo que seja relevante, tá? Não apenas papo furado. E você tá pensando, putz, mas eu não sei nem o que falar do projeto. Cara, nem que seja, amanhã tu vai ter reunião no outro dia. E aí, pessoal, só pra confirmar nosso check-in amanhã, sábado, às 3 da tarde, vai rolar? Tudo certinho? Posso confirmar aqui na minha agenda? Nem seja isso, entendeu? Só pra dar um start e falar alguma coisa sobre o projeto pra estar na mente do cara. E eu sei, tá, que com o andar do projeto, como ele vai se desenvolvendo, por vezes não é necessário falar todo o tempo, todo dia falar ali no grupo. Meu Deus, eu já sei como é ele já sabe como é que funciona, principalmente quando o projeto já está amadurecido, com resultado principalmente, não se vê tanta necessidade desse acompanhamento tão individual. Mas é uma boa prática, e que daí toda vez que for necessário ele já vai também saber que pode contar contigo, que quando tu falar não vai responder. Eu acho Rapidinho, só para abordar esse ponto que o Gustavo aí falou, eu quase caí aí com o cliente também, ele já tava querendo me cobrar ali, eu tô revertendo isso aí, eu tô operando um pouco, viu? Então, é um aviso já, como eu sou meu cabaço aí, comecei agora, mas não, mas é sério, eu tô começando a reverter isso aí, mas fala aí, Gustavo, pode compartilhar com o pessoal se deixar o Pedro monta em cima de você. Não só o Pedro, cara, mas qualquer cliente, quando contrata o serviço de marketing voltado a resultados, e eles têm muitas expectativas, entendeu? Te coloca no sapato do cliente. Cara, contratei essa galera aqui, nunca nem apertei a mão desses brother, só pela telinha, eles fazem um negócio que eu não sei o que é, esse bagulho de marketing digital que todo mundo fala, mas eu pedi ajuda para esses brother, o que será que tá rolando, entendeu? Então tem muita expectativa envolvida.
A gente tem que ter esse contato pra também aliviar esse papo, entendeu? Outra coisa que eu acho legal de comentar nesse mesmo assunto é o fato de que tu não precisa só necessariamente falar o que tu vai fazer, né, no dia, né? Uma dica também, tipo assim, tá sem assunto, vê se o cliente tá sem assunto e tá, tipo, digamos, num momento mais tranquilo do trampo ali, que não tem muitas coisas para se fazer, vê se o cliente não precisa de alguma coisinha, se ele não tá com alguma treta ali que ele precisa de um help, tá ligado? E isso fortalece a relação. E tipo, cara, tá precisando de alguma coisa aí, como é que tá lá aquela coisa lá que tu é responsável de fazer, sei lá, os posts, por exemplo, como é que tá essa produção aí e tal, se interessa pelo que o cliente tá passando. Que nem agora eu tô aqui na reunião, né, mas eu tô ao mesmo tempo meio que conversando com um cliente aqui que tá com uns problemas e o cara tá me reclamando da vida dele, de que deu umas baixas nas vendas e ele tá comprando uma casa agora e aí tomou esse baque e tal. Tipo, cara, eu não precisava estar falando isso com ele. Tipo, literalmente, não precisava. Mas eu estou porque eu me importo, tá ligado? Se o cara comprou uma casa, eu sei que o faturamento dele agora mais do que nunca importa, porque se ele se fuder nisso, ele tem uma dívida e tal. E, ok, ao meu ver é um erro, mas eu não vou falar isso pro cliente, entendeu? Então eu me interesso e tal, e isso ajuda bastante a fortalecer a relação e é aquilo que a gente sempre fala. O cliente vem pela razão, que ele quer vender mais, mas um grande ponto que ele vai considerar se cancela ou não um contrato é, é a emoção. Ele vem pela razão e fica pela emoção. Então, se tu é, vamos dizer assim, amigo do cliente e tu entende o cara, é mais fácil de tu convencer ele depois, é mais fácil dele confiar em ti para tu, estando à frente do projeto, que é o tópico, né? É mais fácil de tu conseguir convencer o cara de que as coisas que tu tá sugerindo são as que vão funcionar e tal. Acho que é isso. Certo. Alguém ia falar alguma outra coisa? Não sei, alguém começou a falar aí, não sei se era o Caio. Ou não, tô viajando. Eu devo estar viajando aí, meu. Manda ver. Ok. Tá loucão, irmão? Então é isso que o pessoal falou aí, que você é o gerente do projeto, então você que decide as coisas, não se coloque numa posição inferior que a do cliente. E sempre entregar mais que o esperado, o pessoal deixou isso bem claro aí. Só isso do que tu falou é bem importante, rapidinho. Lembrando que o cliente, ele contratou isso, entendeu? Diferentemente de várias empresas, que o cara contrata uma coisa que ele quer que a empresa faça, o que ele quer que a gente faça não é o que ele... não é a estratégia que ele tem, não é a ideia que ele tem. Ele contratou a gente para dizer o que ele tem que fazer. Entendeu? Por isso que esse que o Lid falou ali é muito importante. A gente não pode se colocar como inferior. Ele contratou a gente para ser um diretor de marketing da empresa dele. É mais ou menos isso que o pessoal fala na venda, resumidamente falando, obviamente. Então, isso é muito importante. Exato. E sempre quando vocês fizerem esse algo a mais para o cliente, sempre quando vocês ou fizerem algo que não está no contrato, ou que não está no planejamento, deixem isso claro para o cliente. Porque para o cliente ver que vocês estão fazendo a mais. Porque senão vocês estão fazendo a mais e o cliente acha que, não, beleza, isso aí faz parte do que vocês estão entregando. E não, às vezes tu tá fazendo uma coisa que não tá inclusa e o cliente nem sabe, e tu também não comenta nada e fica assim, beleza, beleza. Tô fazendo aqui um monte de coisa pra ti, mas, eu acho que era isso mesmo, né, que eu paguei. Não, tá fazendo a mais, então deixa isso claro pro cliente. Sempre falar, olha, não, isso aqui não é muito foco nosso e tal, acho que não pode ser muito agressivo, né, falar, não é o que minha parte, mas falar, não é o foco nosso, mas estamos aqui, eu fiz aqui, olha, tal. Exatamente isso que a gente já vai falar agora. Que as palavras têm significado, então a gente precisa se comunicar de forma clara, clareza no que está falando. Então, por exemplo, quando tu for passar alguma informação, sempre passa as informações precisas para o cliente. Tentem evitar essa questão de eu acho, talvez, essas incertezas que acabam passando para o cliente um ambiente um pouco mais inseguro. Então, procurem, sempre quando tiver sempre ter as informações, se não na ponta da língua, ou as informações de fácil acesso. Por exemplo, o cliente pergunta, quanto é o custo por venda? Talvez tu não saiba agora, mas tu tem uma planilha aberta na outra aba aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, o custo por venda é tanto. Então, sempre tem as informações claras. Outra coisa, explicar o que são as coisas, de fato, o que é
a palavra que vocês estão falando, porque muitas vezes o cliente não entende muito bem o que a gente fala, ou então o cliente não... A gente fala uma coisa, parece que fica combinado, mas depois o cliente meio que se faz, o cliente se enrola. Já aconteceu com a Joiners, com o pessoal aqui, da gente trabalhar 3 meses para o cliente, a gente não criar post para o cliente, e aí numa reunião com o cliente, a gente fala, porque vocês precisam criar o conteúdo, né? Vocês precisam fazer as postagens e tal. Não tá rolando, né? Aí ele falou bem assim, mas o que significa a criação de conteúdo? Era a gente que tinha que fazer, mas não sabia, esse tipo de coisa. Então precisa ficar claro, bem claro para o cliente as palavras, dar significado para as palavras para o cliente. Planejamento. Perguntar não dói, né? Também. Tipo, tu entendeu que é isso aqui que a gente combinou agora? É assim, beleza? Faz sentido pra ti? Ah, não, beleza, entendi que eu tenho que fazer tal coisa. Ah, tá. Então, tá bom. E coisa a respeito do nosso cliente também. Perguntar não dói, né? Mas perguntar depois de 3, 4, 5 meses o projeto andando e fazer uma pergunta que deveria ter sido feita lá no início, daí começa a doer um pouco. O que vale aqui salientar é quando a gente tá tentando explicar para o cliente, é clássico, entendeu? Por que a gente... Pensa no processo da V4. Como é que funciona? O check-in semanal, o envio do e-mail. Tudo isso aí, cara, é pra gente não pisar na bola em todos esses sentidos, né? De deixar bem explicado, de deixar bem combinado, né? De ter as informações claras entre ambas as partes. E é o que a gente busca como base. Se vocês forem ver lá nas OKRs, né? Tem o objetivo, que é fazer 100% do que tem que ser feito. Que é o mínimo, cara. Que é o que a gente vê como, olha, isso aqui é o mínimo que tem que ser feito para o projeto andar para frente, né? Então, pense nesse processo como é da V4, de fazer desse acompanhamento com o cliente, e falar no grupo, e fazer essa reunião toda semana com o cara, e mandar por e-mail. É simplesmente para que a gente tenha, de maneira holística, o controle sobre o que está acontecendo, e também o cara esteja sendo bem amparado pelo nosso atendimento. Isso aí. Uma coisa que o pessoal, de certa maneira, já acabou comentando é pra gente tomar cuidado quando for falar com o cliente, porque pelo WhatsApp, escrever sempre é uma comunicação fria. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa e às vezes pode estar falando de um jeito que o cliente entende de outro, ou às vezes a gente acaba falando uma coisa e não era bem como a gente queria falar, e aí o cliente já entende de outro jeito. Então, tipo, você já deve ter acontecido isso com a namorada de vocês aí, com alguém, com algum amigo. Tu fala um pão, a pessoa entende uma padaria. Então, sempre pelo WhatsApp, principalmente escrevendo, se comuniquem da maneira mais explicativa possível. Então, porque é fácil dar treta nisso. A gente trouxe isso, né, quis reforçar isso, que para algumas pessoas é meio óbvio, para outras é óbvio, mas ainda acontece... a pessoa acaba fazendo mesmo sem querer, né? Então é bom ter na mente isso. A gente teve um caso recente, não preciso ficar citando nem nada do tipo, mas a gente teve um caso recente que aconteceu isso, né? Do cliente tá tipo, tal coisa, tu precisa fazer tal e tal coisa, né? É isso que a gente espera. E aí a pessoa reage tipo, não, mas tu tá louco? Tipo, como assim? Eu não sou mágico, né? E tipo, ok, isso tá no nosso discurso, a gente realmente não é mágico, mas tipo, são coisas que a gente tem que evitar esse tipo de reação. Aquilo ali que está de entender o ponto de vista do cliente é bem relevante, porque no fim das contas a gente tem que, tipo assim, beleza, eu entendi por que tu quer que eu faça tal coisa, mas XYZ é assim que funciona e tal, e tranquilo. Às vezes o cara tá errado, o cara tá te falando alguma coisa que não é legal, e é só o jeito que a gente reage, entendeu? De cuidar para não ser reativo. Claro, se o cara tá falando merda, a gente não tem que aceitar. Só o jeito que a gente vai, digamos assim, responder a isso não pode ser um jeito ríspido como tá ali, né? E muito menos reativo, de tipo, não sei o que tal coisa. Não, mas tu tá louco? Peraí, isso é ruim. Tem que ser uma coisa de tipo, eu entendi, mas olha só, tem tais e tais motivos por que isso não tá acontecendo e tal. E tentar buscar entender por que o cara tá tendo essa visão. Mesmo se ele estiver errado, por quê? O que aconteceu? Talvez fui eu que errei, não me comuniquei direito e tal. Então, acho que são essas questões assim, que a gente quis trazer com esse ponto.
E sempre se colocar no lugar do cliente quando a gente for fazer alguma coisa, porque já aconteceu aqui na V4 da gente perder um cliente porque a gente mandou um e-mail a gente mandou um e-mail para ele, eu nem lembro como é que foi o e-mail, mas foi assim, ó, a gente pegou o cliente, a gente precisava renovar o cliente, isso é uma coisa ruim que a gente fez, mas que vale a experiência, né? A gente precisava renovar o cliente e fazer, sei lá, tipo, 2 quartos que a gente tava tentando negociar com o cara. E o cara só enrolava. A gente chegou e tava meio de cara já com isso, né? Porque o cara tava pagando um valor bem abaixo e tal, já tinha dado bastante resultado. E a gente mandou assim, foda-se, vamos mandar um e-mail pra esse cara e já era, né? Tipo, olha só, seguinte, a partir de agora é X mil, como a gente já tinha conversado e tal, e se não quiser, valeu. Tipo isso no e-mail. E o cara, tipo, então valeu, foda-se, não quero mais, então. E daí a gente, não, mas espera lá, o que aconteceu? Não, o cliente ficou chateado. Não, exatamente, daí ele ficou chateado e tal, falou com a gente, e, não gostei do jeito que vocês trataram e tal, e a gente perdeu o cliente, entendeu? Foi tipo um projeto de, sei lá, o cara tinha... Um projeto que ia muito bem e tal. Sei lá, acho que o cara tinha 15 meses, que a gente bagulho assim. Tipo, um projeto bem longo, e a gente perdeu o cliente por isso, entendeu? Porque a gente teve uma comunicação ruim. Claro, a gente precisava fazer isso e tal, mas o jeito que a gente fez foi o jeito errado. Então, só uma experiência aí para mostrar para vocês como é relevante essa questão. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, a dica ouro seria, para assuntos delicados, sempre liguem para o cliente e conversem com ele. Porque e-mail é muito complicado, mandar escrever é muito complicado. O áudio é bom, mas nada é melhor do que falar ao vivo pelo telefone com o cara. Ou pessoalmente, né? Mas aí é mais complicado. Até porque, a gente já é todo mundo adulto aqui. Ninguém aqui tá querendo papinho pra sair pra uma namoradinha no final de semana, pra ir no cinema. Todo mundo aqui sabe como é que funcionam as coisas. Então, e sabe quão importante é tratar com o cliente direto, né? De falar com ele, de entender as necessidades do cara. Daqui a pouco, que nem o Guilherme acabou de falar, o cara tá com um problemão pessoal, né? E a gente não tem mínima ideia do que tá acontecendo. Entendeu? Então, isso faz parte. A gente tá lidando também com projetos, sim. Mas tem até um podcast que fala com uma das gestoras lá de aquisições da Adobe, né? Agora me esqueci o nome da garota, infelizmente. Mas ela fala assim, cara, não existe B2B. Porque por trás de uma empresa sempre tem uma pessoa que toma a decisão. Então, não adianta tu querer dizer, não, porque eu estou lidando com uma empresa. Mentira, cara, tá lidando com uma pessoa no final. É só essa pessoa que tem por trás os interesses da empresa, né? Então, tu sempre vai estar lidando com um humano do outro lado. Então, pensa nisso. Pensa, putz, o que esse cara tá passando? Será que ele tá com problemas? Pá, vou ligar pra ele, porque realmente tem algumas coisas ali que... Ok, foi falha. Outras eu sei que o cara tá viajando na maionese porque o que o combinado aqui era outro e o cara não fez o que deveria ter sido combinado. Senta, toma uma aguinha, relaxa e depois vai lá e liga pro cara e conversa, cara. Porque nada melhor do que isso, E isso já salvou zilhares de vezes. Tanto projetos muito bons que a gente tinha aqui dentro da V4, que a gente sabia que dava resultado, que funcionava muito, funciona até hoje em dia muito bem. Só que por vezes, cara, é pensar no que o cara tá passando, entendeu? Então sentar, conversar com ele, entender qual é a necessidade, e em cima disso, daí fazer um plano de ação pra resolver, né? Porque não adianta só ficar no papo ali, o cara chorar no teu ombro e já era. Também fazer um plano de ação de como resolver essa parada. Beleza? Certo. Isso. E aqui é um outro ponto que a gente sempre tem que trabalhar em cima do contrato e do planejamento. Inclusive, né, não precisa responder, mas todos vocês já leram o contrato de prestação de serviço de vocês para o cliente de vocês? É importante vocês lerem, porque lá tem informações assim bem interessantes que às vezes, se vocês não prestarem atenção, o cliente pode complicar a vida de vocês ou vocês podem se complicar. Ou que vocês não têm obrigação de fazer. Desculpa. Então, assim, sempre estejam de olho no contrato. Se vocês quiserem, podem conversar com a Carla, com a gente aqui, porque a gente pode alterar algumas coisas no contrato, melhorar ele, se vocês tiverem alguma coisa para melhorar,
enfim, deixar mais claro de qualquer maneira. E Legal em cima do isso. planejamento. Legal esse ponto aí a gente pode dar uma opinada em relação ao contrato. Sim, claro. Esse contrato ele já foi melhorado diversas vezes, então ele está em aberto ainda, pode ser melhorado ainda. Então estamos abertos. E outra coisa que eu vejo que é um dos pontos mais importantes do projeto é o planejamento, o Project Model Canvas que a gente faz no começo. Esse é um balizador chave do projeto. Então, o que eu queria perguntar para vocês? Queria que vocês me respondessem agora. Esse planejamento que vocês fazem, o Project Model Canvas, durante esses 3 meses, antes dos 3 meses, ele pode ser modificado ou não? Pode. Está acontecendo comigo? Pode? Pode, gente? Pode? Não todo, mas uma questão ou outra. Sim, vai exigir adaptações ali. Isso aí. Então, assim, gente, o projeto ele pode ser mudado, porque a gente fez um planejamento, mas não é necessariamente porque a gente fez o planejamento que a gente vai seguir ele até o final se estiver dando errado. Porque o planejamento é para a gente planejar e se tudo ocorrer bem, a gente vai seguir ele. Mas se as coisas estiverem indo fora do caminho, fora do contexto, vocês precisam mudar alguma coisa ou outra. Principalmente em premissas, em riscos, nesse tipo de coisa. Também. Bate até na questão de PDCA, né? Total. Não, grupos de entrega e tudo. O negócio é de pensar no planejamento como algo vivo, né? Por isso que quando a gente faz o check-in, a gente já traz principalmente os grupos de entregas, riscos ali, para aquela apresentação. Porque aquilo ali é o que geralmente vai ter algum tipo de modificação, a gente vai precisar estar em cima durante um período. Então, pensem, cara, que se vocês, tá, como gestores, necessitarem alguma modificação e conversarem com o stakeholder sobre isso e ele também aprovar, ok, isso pode ser modificado dentro do nosso planejamento inicial. O que não pode acontecer é você modificar, então aqui, cara, eu botei esse outro risco aqui porque tava muito ruim aqui de falar com as vendedoras de vocês, daí eu coloquei esse risco aqui e tal, então tchau, gurizada. Valeu aí, abraço. Daniel, tá aí o risco. Não, isso não existe, tem que ser acordado. Sim, Gabriel, pode deixar que eu passo aí, a gravação tá sendo gravada aqui, tranquilo. Até para ilustrar essa questão aí, a gente já teve um caso, por exemplo, da gente colocar lá meio e verba de pagamento disponível e na terceira semana de projeto a gente ter problemas com o pagamento da mídia e ficar sem as campanhas veiculando. Então nesse caso, a gente pode adicionar ali uma nota mais alta, né, um risco maior para esse ponto. E assim que tiver a oportunidade de fazer uma reunião com o cliente, validar, como o Gustavo comentou, se eles estão de acordo da gente aumentar a nota desse risco aí. Outra coisa que entra tanto no contrato quanto no planejamento é uma questão que eu não sei se vai ter aí, mas porque quem fez o lead, essa apresentação, mas é a questão da sensibilidade. A gente precisa ter sensibilidade e entender se faz sentido, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem lá, a gente teve um exemplo aqui interno também, de tipo assim, o cliente está vendendo pouco e tal, e aí o cliente veio e a gente precisava fazer e ele precisava postar os conteúdos. Tipo, postar na rede social ali, e a gente sabe que, ok, a gente não faz conteúdo, né? E aí a pessoa pergunta, tipo, cara, o cliente lá tá me apertando porque ele quer uns posts, não sei o quê. Eu não tenho o que fazer, né? Porque a gente não faz conteúdo. Aí eu fico pensando assim, eu conheço o projeto, é um projeto interno aqui, né? Eu conheço o projeto, eu sei que o projeto não tá indo super bem e a gente ainda, pensou, cogitou a possibilidade de negar uma coisa tão simples quanto postar uma coisa. Por quê, tá ligado? Ok que não tá no contrato, mas me custa fazer isso aí? Vai ser super difícil? Não vai. Então é ter a acessibilidade de, tipo assim, beleza, a gente tem que trabalhar em cima do contrato, se a gente vai fazer conteúdo pro cara, realmente a gente tem que falar, ou se a gente vai fazer conteúdo, o que for pro cara, a gente tem que falar que, a gente tá fazendo porque a mais e tal, mas tem que também ter a sensibilidade, se faz sentido a gente só negar a coisa e deu. E vale lembrar também de que quando a gente estiver fazendo, falar que nem o Guilherme falou, né? De tipo, cara, não era acordado, tá? Mas, brother, eu vou fazer essa mão aqui, mas, não conta pra mamãe. Mas eu vou fazer aqui pra ti. Mas não devia estar fazendo.
Mas eu tô fazendo, Não, entendeu? Algo não nessa conta, pegada. não conta pros gestores da V4 que estão fazendo isso pra ti, hein? Não nessa pegada, eu tô brincando. Mas, tipo, cara, dizer que é tipo um grande esforço, uma grande ajuda que a gente tá fazendo pra ele, entendeu? Pra ele entender que isso, cara, é além do que tá no escopo do projeto, se for pra ser realizado, né? Eu vou passar aqui depois o link do podcast que eu encontrei, é a Gabriela Viana, tá? Ela fala no Código Aberto do B9. Quem gosta de podcast, quem gosta de ouvir, meu, Código Aberto é um puta podcast para saber o que está acontecendo na mídia, na área de comunicação como um todo. De vez em quando eles dão uma chorada aqui sobre a agência, bem legal. Então vale a pena dar uma ouvida aí. Eu vou mandar aqui no link, também na gravação vai ter aí para quem quiser acessar. Outra coisa, cara, que eu vou tirar aqui como exemplo do próprio Guilherme Almeida também, que ele faz várias vezes, eu acho muito foda. Final de reunião, fez ali o check-in, papapá, beleza. E aí, cliente? Como é que tá, cara? O que tá achando? O que tá gostando? O que dá pra gente fazer aí diferente? Qual é a tua percepção? Perguntar na pura, na moral, assim, na direta, entendeu? Até com reuniões internas, assim, ele sempre fazia isso aí. Cara, e aí, meu, o que tá achando, meu? Tô fazendo bem? Tá legal? Não tá? Me fala aí, cara. Porque é só assim, meu, que vai dar abertura pro cliente falar quando realmente estiver bom ou quando estiver ruim. E também vai buscar feedback toda hora, cara, pra crescer, pra se sentir melhor e arrumar o que tem que ser arrumado aí na sua execução, no seu projeto, o que seja, tá? Então, E ótima, boa nisso prática. você consegue pegar ali vários ganchozinhos, às vezes, de uma pequena insatisfação do cliente, que você mata na hora e não fica foda. só para 2 semanas para ele falar daquilo, entendeu? Essa seria a dicasinha, meu. É muito massa, Guilherme, muito massa. Mas, pô, tá certo. Eu paguei bem o Gustavo, hein, galera? Pagou bem, né? Falou. Gustavo, eu fiz isso no check-in da semana passada, Aham. e aí o cliente pegou assim e falou, pô, a gente esperava mais pessoa que já tá estourando de vender e não sei o que. Eu falei, mas cara, a gente nem resolveu os primeiros problemas que são internos, é que a gente tá tendo dificuldade, então, né, aí fica um pouco, né, não é da noite pro dia, assim, né, tem todo um processo até chegar lá, entendeu? Foi o que eu falei pra ele. Não sei se eu me saí tão bem, mas, tipo, o Pedro falou, a gente esperava mais, não sei o que, você tá ligado como é que é, né? Tô ligado, tô bem ligado, meu. Mas, cara, é uma batalha todo dia, cara. Então, não tem muito o que fazer, tem que fazer o cara entender. E se tu olhar, puxa o objetivo SMART do projeto. Puxa Eu ali o puxei, objetivo é. SMART. Já vai dizer ele, cara, não é o nosso principal objetivo, mas o cara quer ver, tá ligado? O cara quer vender porque ele quer a empresa dele, é o negócio dele. Não, entendeu? Se coloca no lugar dele que tu vai entender mais a fundo, saca? Qual é a necessidade deles. E também isso vai te ajudar na hora da priorização. O que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois. Qual é o objetivo, qual é a mais importante agora pro projeto. O Leandro Lid quer finalizar aqui os papos dele, porque a gente não passar do horário também. Ok. Eu preciso sair já porque eu tenho que entrar numa reunião aqui, pessoal. Valeu. Certo, vamos pro final aqui, pessoal. Só para vocês também explicarem para o cliente como funciona o Project Model Canvas, expliquem para ele o que é, como funciona, para ele entender porque aquilo está sendo feito. Sempre tenham relatórios com as métricas, em toda reunião, sempre métricas não só de custo de clique, de mídia, mas métricas de custo por lead, custo por venda, métricas mais de negócio, sempre, muito importante. E isso aqui eu tinha umas perguntas se a gente tivesse um tempo livre, mas a gente está meio apertado, mas se o cliente já colocou vocês em alguma saia justa, mas a gente está com pouco tempo, então a gente vai entrar em uma reunião já, mas o que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso. E o que vocês acharam aí, pessoal? Breves comentários, por favor. Um de cada Cara, vez. achei muito bom e talvez seria interessante dar uma esticadinha um pouco mais nesse assunto que você não conseguiu finalizar com perguntas aí, Lid. Seria bem interessante. Aqui a gente vai entrar numa reunião agora, mas eu queria perguntar para vocês mesmo as situações que vocês tiveram que os clientes colocaram vocês em saias justas e como é que vocês reagiram, como é que a gente poderia ajudar vocês com relação a isso. Mas a gente... Foram 2 assuntos bem densos. A gente pode também explorar, talvez em algum outro momento. Fica um gostinho de quero mais aí pra próxima, que é deixar querendo da próxima vez a gente falar sobre outras coisas também, quem sabe fazer uma parte 2, até pra vocês trazerem
né, a ideia de vocês, o que aconteceu já com vocês, como é que vocês Isso. já realizaram, pra gente ter essa informação coletiva aqui e todo mundo aprender juntos, né, pessoal? A gente trouxe vários exemplos aqui, mas exemplos dos nossos processos internos, né? Então tem também outras pessoas aí que podem trazer suas visões. Beleza? Show de bola. Eu particularmente gostei bastante de lead aí da apresentação, acho que foi bem ao ponto, assim, coisas específicas. E acho que foi Valeu. massa mesmo. Show de bola. Então, galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aí no nosso Hot Seat. Vai estar gravado, como sempre, esse nosso papo. Vamos deixar isso disponível para a galera. Se alguém necessitar também de alguma outra orientação do que a gente foi falado aqui, manda mensagem para o seu gestor que a gente vai poder auxiliar vocês. E fiquem na cabeça aí para a próxima sexta-feira. Quem tiver projetos quer colocar aqui na mesa para a gente discutir. Semana que vem vai rolar projetos para serem discutidos, ok? Não vai ser nesse formato, vai ser direto sobre os clientes. Então, por favor, tragam as ideias, falem com o seu gestor. Cara, eu queria apresentar lá o meu projeto, assim, acessado o pessoal colocar na mesa para discussão. Daí a gente agita essa parada, beleza? Beleza. Abraço, pessoal. Uma bom final de semana aí, tá? Para quem vai aproveitar o final de semana, aproveitem. Boa sexta-feira e até semana que vem, galera. Abraço. Galera, valeu. Falou. Um abraço. Tchau. Falou!